dia, gente. Sou o professor Everson. Mais uma aula de e-commerce aqui. Pessoal, seguinte, hoje está programado a palestra com o Álvaro para vocês. Ele está um pouco atrasado porque ele pegou um trânsito bem grande ali na linha verde. E como vocês são daqui da região, vocês conhecem e sabem como é. Assim que ele chegar, daí já damos início à palestra, tá? Podem ficar tranquilos. Eu acho que talvez dê tempo. A aula com vocês acaba 9h05, né? Vocês estão sem áudio? Ah, de vocês está desligado. Ok. Vamos fazer o seguinte, eu vou ver certinho, né? Se vai dar tempo mesmo. Caso não dê. Tô ouvindo. Funcionou hoje. Caso não dê certo dele fazer a palestra para vocês, eu vou ver se eu converso ali com a Thaís, com a Rúbia, para ver se a gente consegue um outro horário para ele poder falar com vocês. Quinta-feira ele vai estar aqui novamente, de repente na quinta. Ou no horário do professor Deiferson. Eu sei que ele dá aula para vocês também, acho que eu posso conversar com ele, ele pode ceder a aula dele daí, tá? Quanto a isso, não se preocupem. Pessoal, enquanto ele não chega, eu vou dando continuidade no conteúdo, tá? Pra gente não ficar tão atrasado e tudo mais. Esse conteúdo aqui é mais uma breve história do e-commerce, uma evolução do e-commerce. Eu sei que eu já passei para vocês algumas coisas referente ao que é o e-commerce e tudo mais, mas vocês chegaram a ver a evolução do e-commerce através dos anos? Chegaram a ver esse conteúdo? Não? Tá. Então, vamos lá. Nesta aula a gente vai ver, então, conhecer a evolução do e-commerce, né? Compreender a história e evolução do comércio eletrônico, identificar as principais transformações do setor e refletir sobre tendências futuras do e-commerce. Por que eu trouxe essas situações aqui para vocês? Porque, basicamente, não adianta vocês simplesmente fazer a disciplina de e-commerce sem entender como começou e como que ele começou a funcionar, né? Lá nos primórdios da internet, desde lá, sei lá, da década de 70, quando começou, teve o primeiro computador e tudo mais, né? E o que é o e-commerce? Eu já falei isso para vocês, que de acordo com o Albert, o e-commerce é um tipo de comércio de forma eletrônica que, devido ao alcance da internet, tem o poder de ligar varejistas de todo o mundo. Então, basicamente, a gente pode comprar em qualquer lugar do mundo através da internet, graças ao e-commerce, né? E as origens do e-commerce? Então, as primeiras transações eletrônicas via EDI, que é Electronic Data Interchange. Eu sou péssimo em inglês, tá? Ela começou lá entre as décadas de 70 e 80, né? Então, para vocês verem que não é algo que começou agora. Já começou um movimento lá durante aquele período, desse período da década de 70 e 80, e daí veio evoluindo, né? Até chegar nos dias de hoje. Mas o problema é que nesse período eles tinham um uso restrito apenas para grandes empresas e bancos. Então, ou seja, a grande massa não tinha ainda acesso, né, a essa facilidade que é o e-commerce, a compra e a venda de produtos através da internet. Teve o início da internet comercial lá nos anos 90, que foi quando começou, que chegou, por exemplo, a internet de escada, aqui no Brasil, né? A internet de escada e tudo mais, porém ainda não era aquilo que é hoje. Era algo muito, muito, muito difícil de você conseguir comprar e tudo mais. Durante esse período surgiram as primeiras lojas, né? Lá em 1994, primeira compra online com cartão de crédito. Antes disso, gente, não tinha essa questão do cartão de crédito. O cartão que a gente vê hoje, né? Antigamente a gente utilizava o crediário nas lojas, principalmente nas lojas físicas. Então vinha um carnezinho assim, e daí você ia pagando todo mês a parcela do que você comprou. Lá em 1995, daí teve a fundação da Amazon e do eBay. Então, esses são os pioneiros, né, do comércio eletrônico, os pioneiros do e-commerce, e graças a eles a gente tem hoje em dia uma facilidade muito maior nessa questão da transição de produtos.
Lá nos anos 2000, né, ocorreu uma expansão global. Só um momentinho, gente, que eu tô olhando aqui para ver se o Álvaro já chegou, tá? Não. Lá nos anos 2000 ocorreu a expansão global, que houve a popularização dos computadores pessoais. Então, até então, lá entre os anos 2000, até os anos 2000 ainda nem todo mundo tinha acesso a um computador, né? Até porque era muito caro quando foi lançado e tudo mais. E aí depois, a partir lá, na verdade foi mais para frente ainda, um pouquinho dos anos 2000, 2005 para frente, começou a ficar mais barato e o acesso à internet também começou a ser mais amplo para todas as outras pessoas. Aí ocorreu o quê? A partir do momento que ocorreu essa popularização, a internet começou a ser distribuída um pouco mais igualitária dentro da população, né, da sociedade, aconteceu os primeiros pagamentos online. Daí teve o PayPal, lá em 1998. Começou com eles, né? E daí mais empresas criam lojas virtuais. Então eles viram um nicho de mercado, viram que dava para poder vender coisas pela internet, então eles começaram a criar as lojas virtuais. Mas se você for parar para pegar um site de antigamente, nossa, era totalmente diferente do que é hoje. Até a configuração, o design, é como se você pegasse, por exemplo, um PowerPoint, desenhasse um esqueleto de um site, era isso, gente. Então, assim, tinha questões assim, clique aqui, não tinha link que direcionava direto para outras coisas, então era algo bem esdrúxulo, para não dizer outra coisa. Só um momentinho. Não chegou ainda. E o papel da logística. Como vocês sabem, a logística é extremamente importante dentro do e-commerce, certo? Por que ela é extremamente importante? Alguém pode me dizer? Vamos lá. Desculpa, não entendi. Isso. Na verdade, a logística ela é um dos principais elementos dentro do e-commerce, justamente pelo fato que hoje em dia a gente tem uma facilidade maior na entrega, né? Tem mais opções, além dos correios, por exemplo, aqui no Brasil, né? Mas tem mais opções de empresas que fazem a entrega de produtos. Então, a parte de logística dentro do e-commerce é extremamente fundamental. Então, se você não tem uma logística, não tem parceiros que cumprem os prazos determinados e tudo mais, você vai ter uma grande perda dentro da sua empresa, né? Dentro do seu comércio ali, no seu trabalho. Daí ocorreu o quê? Parcerias com transportadoras, né? Aí coloquei como exemplo ali um modelo de frete grátis da Amazon. A gente sabe que quando você pede o frete grátis, o tempo de entrega é muito maior. Muito maior do que quando você paga aquela taxa que tem dentro da página da empresa, ou por exemplo, da Shopee, da própria Amazon, até daquelas páginas de e-commerce de lojas físicas, por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahias. Quando você paga aquela taxa de entrega um pouco mais para vir mais rápido, você recebe o produto um pouco antes. Mas se você for optar pelo frete grátis, vai demorar um pouco mais. Tem a questão também que muitas vezes o frete já vem incluso dentro do valor do produto, né? Então, por exemplo, você vai fazer o pedido do produto e lá no final daí está o valor do frete também. Muitas vezes eles pedem para você colocar o CPF para ver qual é o valor que vai dar o frete também. Vocês já fizeram isso? Já, né? Então sabem bem como que é. Lá em 2010, Mobile Commerce. Alguém sabe o que é Mobile Commerce? Pelo celular. Muito bem. Então, assim, os smartphones mudam o hábito de consumo. Principalmente os primeiros smartphones foram os iPhones, né? Praticamente. Então, assim, a Apple começou a direcionar essa questão
do e-commerce muito grande, muito forte dentro dos smartphones, né? Inclusive, eles mesmos começaram a disponibilizar aplicativos de compra dentro do iOS. Eu coloquei como exemplo ali o AliExpress, né? Daí tem o Mercado Livre. Não sei se vocês lembram, antes tinha o Buscapé também. E alguns apps de supermercado. Mas os apps de supermercado veio um pouco mais depois. Inclusive, agora que está começando a desenvolver melhor como você faz a compra pelos apps de supermercado ou pelo site. Por quê? Eles não tinham tanta estrutura para poder realizar essa questão da entrega, né? Inclusive, quando você pedia, geralmente vinha só no outro dia. Então, hoje em dia, já tem uma rapidez maior e tudo mais. Marketplaces e social commerce. Alguém sabe o que é marketplace? Alguém sabe? Isso, é uma loja, basicamente, só que dentro de um aplicativo. No caso ali, a gente tem como exemplo, o marketplace que tem dentro do Facebook. Alguém já utilizou o marketplace do Facebook para poder vender ou comprar alguma coisa? Lá hoje em dia não é tão confiável, justamente pela questão das pessoas que dão golpe, né? No próprio Facebook tem bastante problema com isso. Aí eu coloquei ali que é o crescimento das plataformas como Amazon, Mercado Livre, Shopee, né? Então foi um boom dessas plataformas de compra e venda de produtos. Posteriormente, temos as redes sociais também, que daí o Facebook, Instagram e TikTok. Pessoal, o palestrante chegou, eu já atendo vocês aí, tá ok? Então, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Álvaro de Vardim. Tudo bem com vocês? Opa, que beleza. O professor Everson não me falou de que cidade vocês são. Que cidade vocês são? Campo Largo. Legal, bacana. E qual que é a turma? Terceiro ano do ensino médio, isso? Opa, então vocês já estão quase se formando então no ensino médio. Opa, que beleza. Eu vim aqui para falar com vocês, então a gente tem 20 minutos para conversar com vocês a respeito do quê? O professor Everson falou, assim, me recomendou, me convidou, me deu essa honra de falar com vocês sobre marketing de conteúdo, né? E eu, por ser jornalista, eu gosto de substituir a palavra marketing de conteúdo, eu gosto de trabalhar com uma comunicação de valor, que eu sou, assim, por uma questão mais ideológica, eu sou mais da comunicação do que do marketing, né? Eu gosto apesar do que acontece, o marketing é o grande mix, né, de todo esse nosso trabalho, de todo esse nosso guarda-chuva que compreende todas as funções, né, todas as áreas do nosso cotidiano, da produção, né, do marketing, do mercado. Então eu trouxe essa visão da comunicação, né, a comunicação de valor. E o que vem ser a comunicação de valor? Essa comunicação que a gente oferece, que a gente constrói para oferecer uma mensagem, a respeito de um produto, né? Então por isso que a gente fala da comunicação de valor, que você veja assim que muitas vezes há uns 20 anos atrás, até quando eu me formei, assim, quem tinha o monopólio da mediação eram os veículos de comunicação, portanto, os jornalistas, né? Mas, assim, por exemplo, não temos mais o monopólio da informação, mas ainda temos o que? Muito protagonismo. Mas seguimos em frente, isso daí faz parte da vida, principalmente de quem trabalha com comunicação, quem trabalha com produção de conteúdo, com o marketing, né, em si, porque a gente sempre tem que estar olhando de frente o que acontece
com as situações no mercado. Então, por exemplo, caiu a internet, então a gente cai a internet, espera voltar, quando a gente volta, a gente continua da onde tinha parado, com a mesma vontade e com a mesma disposição de fazer, né? Então, como eu estava falando, a comunicação de valor é a importância do jornalismo, né, do jornalismo profissional. Eu, enquanto sou jornalista, você veja assim que os jornalistas deixaram, como eu estava falando, o monopólio da mediação, né? Mas mesmo assim, ainda é fundamental para uma sociedade, né, para a nossa sociedade contemporânea, para uma sociedade democrática, a presença do jornalismo. Você veja assim o quanto que problemas que nós temos devido às fake news, à construção de narrativas. Então é preciso que tenhamos um profissional que pense desse jeito da melhor forma. Não estão vendo a palestra. Oh, Senhor do céu. Acabaram de me mandar. Estão ouvindo? Não, mas o que não, então, o que não estão vendo? Pode continuar falando. Ah, então vamos que vamos. Então eu trouxe o tema para vocês, é a comunicação de valor, né? Que vem a ser, peraí, vamos começar. Qual que é a prática histórica da comunicação de valor? Por exemplo, como vocês trabalham mais o nome marketing de conteúdo, eu falei assim que eu gosto desse nome, a comunicação de valor, porque você vê o seguinte, na questão histórica, por exemplo, as primeiras vezes que a gente ouve falar dessa questão, dessa prática da comunicação de valor, do marketing de conteúdo, o primeiro, a gente pegando a questão histórica, a gente pega o The Furrow, que era uma revista feito por quem? Feito pela empresa, né? A empresa de equipamentos agrícolas, a John Deere. Tá? Que eles faziam o quê? Uma revista, né? Uma revista que ao invés de vender um catálogo de produtos, a revista trazia dicas sobre agricultura, sabe? Então era de uma maneira sutil, você vende aí, vem a ser isso daí que vem a ser o marketing de conteúdo, a comunicação de valor. Você vender o teu produto, você vender a tua ideia, vender a tua empresa, não assim vendendo. Por exemplo, tá aqui o copo, uma caneca por R$10,90. Não, você vai dizendo para que aquela caneca serve, para que aquela caneca é feita, né? Outro grande, né, exemplo de comunicação de valor de uma empresa que se usou da produção de conteúdo para levar a sua empresa também é o Guia Michelin. Né? Que a Michelin, o que que é? A Michelin é uma empresa de pneus, né? Uma empresa de pneus, até eles inventaram esse bonequinho que ficou muito conhecido, até já fez parte até daquele filme lá, Os Caça-Fantasmas também. Então você veja que a comunicação deles foi tão eficiente que eles venderam um conceito de vida e um jeito de ser, que quando eles fizeram essa revista para quê? Como um guia, né? Um guia para você em restaurantes, em hotéis, postos de gasolina, que você tivesse ali fornecido, tipo, isso vocês não chegaram a conhecer, mas era um livro, né? Um guia grande ali, tipo de viagens, e ali dentro daquele guia Michelin, ele era uma espécie de um influenciador. Por exemplo, vocês gostam dos influenciadores de Instagram, que recomendo para vocês, tal lugar, e esse lugar é bom, esse lugar não é bom, por exemplo, mas tinha uma diferença, O Guia Michelin, por exemplo, quando os profissionais iam para a rua para investigar como que era aquele restaurante, como que era aquele posto de gasolina, como era aquele hotel, ele nunca falava que era do Guia Michelin. Ele era o quê? Um cliente oculto. Por exemplo, diferente do que é agora os influenciadores. Os influenciadores agora recebem para falar bem de determinada marca. Que recebi o inbox, né? Recebi essa maquiagem, recebi esse boné, essa camiseta, tudo você está recebendo. Você está sendo pago. E o que acontece quando você está sendo pago? É claro que você vai falar bem daquilo que está sendo pago. Por exemplo, no caso aqui do Guia Michelin, que era feito por uma empresa de pneus, eles iam e falavam a verdade mesmo do que eles analisaram, a respeito daquele hotel, daquele posto de gasolina, daquele restaurante. Então, tanto é que quando alguém chegava a 5 estrelas, um restaurante que chegava a 5 estrelas dentro do Guia Michelin, é porque era um restaurante muito bom. Mas o que acontece? Era advindo também desse cliente oculto, não era falado como acontece agora, né? Então, por exemplo, as publis que a gente tanto ouve, né?
do Instagram, que acontece, mas ali o influenciador, o que acontece? Ele não está sendo isento, ele está falando bem porque foi pago. Então, é uma maneira diferente de se fazer essa comunicação, tanto na época do John Deere, como também do Guia Michelin, né, do Guia Michelin, era feito de uma maneira isenta. Uma maneira isenta, oferecendo o melhor para quem? Quem que tem que ser beneficiado? O beneficiado tem que ser o público final, não nem o, né, não principalmente o que aquele, no caso de agora, os influenciadores, mas sim vocês, né, todos nós que somos os influenciados. E agora com o novo conceito no início, né, no início dos anos 2000, quem que é o pai do marketing do conteúdo moderno, né? Como mesmo a gente colocou, né? A prática, a mesma prática sendo antiga, o termo marketing de conteúdo como disciplina formal e estratégica é acreditado a esse profissional, né? Que é o Joe Police, né? Joe Police, que é o fundador, né, dessa empresa aí, né? Então, que é fundador do Content Marketing Institute, né, que é o CMI, que é uma entidade americana, né? E ele é um dos primeiros a definir e sistematizar essa abordagem, mostrando como que as empresas podem usá-la de forma estratégica e mensurar, né, na era da internet. E por que trabalhar com comunicação de valor? Por que trabalhar com o marketing de conteúdo? Por que essa estratégia funciona? Ela funciona pelo seguinte, como a gente colocou ali no texto ali, cria relacionamentos, gera confiança e posiciona a sua marca como autoridade. As pessoas compram de quem elas confiam. Por exemplo, a mesma coisa, as empresas devem se tornar amigas dos seus clientes. Por exemplo, você quando chega aí, por exemplo, eu não me lembro o nome, mas aí em Campo Largo, um amigo meu falou de quanto é bom aquela pizzaria ali, né? Aquele restaurante ali no centro de Campo Largo, ali que é bonito lá, eu esqueci o nome. Fui comer lá e achei fantástico. Por que eu aceitei comer lá? Por causa que eu confio nesse meu amigo que mora aí, que é vizinho de vocês. Então, a marca, assim, por exemplo, por que é bom a gente fazer isso? A gente construir esse conteúdo, né? Eu trabalho agora numa faculdade, trabalho numa universidade agora, e qual que é a maneira que a gente faz, assim, para construir um conteúdo? A gente tem um podcast. Eu sou o responsável por esse podcast e através desse podcast a gente fala de todos os assuntos, assim, de todas as áreas do conhecimento, né? Sobretudo as áreas do conhecimento que nós oferecemos os cursos. Por exemplo, nós temos cursos de psicologia, nós temos cursos de enfermagem, cursos de direito. Por exemplo, semana passada, dentro da nossa editoria de psicologia, a gente fez uma matéria com uma profissional que é gerente de cultura e de recrutamento da Neodent. Daí o que a gente falou? A gente falou sobre toda uma questão psicológica do autoconhecimento. Então o que acontece? A gente oferece esse conteúdo de uma maneira, com uma roupagem, assim, que é uma roupagem de produção de conteúdo, de comunicação de valor, um jornalismo, e as pessoas que se interessam por esse tema, começam a procurar o nosso podcast, e quando surge essa necessidade, quando elas estão procurando alguma faculdade para fazer, por exemplo, é a nossa faculdade que eles vão encontrar. Por exemplo, igual sexta-feira. Sexta-feira fizemos também agora um podcast sobre relações internacionais dentro da nossa editoria de direito e falamos sobre o quê? Sobre a tarifa dos Estados Unidos em cima do Brasil. Então, o que acontece? Oferecemos um conteúdo de direito internacional que tem a ver com o nosso mercado, né, que é o mercado da educação. Então, por exemplo, a gente está falando, vem estudar direito com a gente sem querer vender o direito, vender a faculdade, mas assim a gente está fazendo o quê? Criando relacionamento. E esse relacionamento gera confiança e posiciona a nossa marca. Então, por exemplo, as pessoas vão pensar assim, lá que é o Santa Cruz Centro Universitário, lá na faculdade, lá no Santa Cruz, eles fazem bastante conteúdo de enfermagem, fazem bastante conteúdo de psicologia. Tanto é que a nossa produção de conteúdos de enfermagem possibilitou para nós
uma parceria com o Conselho Regional de Enfermagem, sabe? Então, o que acontece? A gente está construindo esse nosso valor, posicionando a nossa faculdade sem, assim, estar mostrando uma relação comercial, mas, assim, oferecendo conteúdo de qualidade e de relevância para esse público que precisa, para nos posicionarmos. E quando essa pessoa, assim, por exemplo, no caso de vocês, assim, na hora que vocês pretenderem fazer uma universidade que seja, ou todos os nossos cursos, assim, por exemplo, quando vocês tiverem essa intenção, vocês vão lembrar, poxa, se vocês tiverem tido esse contato com o nosso podcast, vou ver como que é lá. Gostei do jeito que eles trabalham, gostei do jeito que eles se posicionam. Então é por isso que é interessante isso daí. Você vende sem estar vendendo, né? Isso que é o grande barato dessa comunicação de valor, né? O que vem a ser essa comunicação de valor? É a arte de atrair o público. A gente precisa trazer o público, como a gente já falou no slide anterior. Não é sobre vender, é sobre ajudar. Aí que tá. A gente está oferecendo um conteúdo. Entenda, né, através da nossa editoria de direito, através do podcast que a gente fez de Direito Internacional, entendam como que funciona essa questão da tarifa de 50%. Então, a gente ofereceu esse conteúdo para você entender. Então, o que a gente está fazendo? A gente está ajudando, é sobre ajudar. É a estratégia, por exemplo, a comunicação de valor, é a estratégia de criar e distribuir conteúdo valioso para atrair e manter um público-alvo, transformando em cliente. Tá? Então a gente cria essa relação, porque a grande missão de todas as empresas agora é transformar os clientes em amigos, em embaixadores, em advogados da marca. Por exemplo, com certeza vocês devem ter as marcas que vocês mais gostam, sabe? Mais gostam, e vocês se tornam advogados da marca. Então é isso que nós precisamos construir. E através dessa ferramenta que é o marketing de conteúdo, que é a comunicação de valor, a gente constrói isso daí. É essa relação de ajudar o nosso público final, o nosso cliente, né? Dentro dos pilares da estratégia, o que a gente precisa fazer, né? É oferecer construir, né, um planejamento, né? Tudo como que a gente vai fazer esse planejamento, assim, vamos publicar o quê? Uma reportagem por semana, uma reportagem a cada 15 dias. Então, por exemplo, o planejamento de acordo com a sua necessidade, com as suas condições. Você vê quais são as tuas necessidades e quais são as tuas condições, porque não adianta também você, por exemplo, você vê que você precisa fazer uma matéria por semana, só que você não tem condições de fazer, né? Então, o que acontece? Faz o planejamento para fazer de 15 em 15 dias. A partir disso, o quê? A criação, né? A partir disso, a criação, como que nós vamos criar, como que nós vamos construir essa produção, essas reportagens, de que maneira que a gente vai fazer, como que a gente vai distribuir. Distribuição, o que é? É todas as ferramentas que nós vamos usar, que daqui a pouco a gente vai chegar quais são as ferramentas que a gente pode usar dentro dessa questão de fazer essa distribuição da nossa comunicação, de valor. E por fim, dentro desses pilares da estratégia, a nossa análise, né? Que são todas as métricas que com certeza vocês, né, que são da geração alfa, vamos dizer assim, mais ou menos, assim, entendem melhor do que eu, né? Entenda melhor do que eu nas análises, tanto dos insights ali que o Instagram oferece, a métrica do YouTube. Então, você ter uma análise de onde você chegou. E depois dessa análise também, qual que foram os resultados práticos também, né? Quais os resultados práticos de mercado? O que aconteceu? Por exemplo, no nosso caso, aí nesse segundo semestre, a gente teve uma procura muito grande na nossa universidade de pessoas querendo cursar o curso de enfermagem. Tivemos, como a gente fala agora, uma grande captação. E a gente detecta que essa boa captação que a gente teve, esse bom número de alunos que chegaram entre nós, assim, advém o quê? De todo o conteúdo que a gente produziu dentro da área de enfermagem. Entrevistando inúmeras pessoas, oferecendo, por exemplo, e a gente constrói podcasts em cima de coisas simples. Por exemplo, dentro da enfermagem, nós produzimos esses dias aí, faz mais ou menos um mês, nós produzimos um podcast
que falava sobre a importância de lavar as mãos. Daí a gente pensa, pô, mas lavar a mão, eu sei, eu lavo a mão todo dia. A gente não sabe lavar as mãos todo dia. A gente não higieniza as mãos do jeito que tem que higienizar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então você veja assim que oferecendo esse tipo de conteúdo, um conteúdo de qualidade, que você deve oferecer um conteúdo de qualidade, que tenha relevância, você consegue de fato assim, conquistar e atrair o público para o seu próximo de você, né? Então, e o que acontece? A gente precisa o quê? Criar, né? Quem que é o nosso público-alvo? Quem que você é o nosso público-alvo? Quem a gente quer alcançar? Com certeza, vocês já conversaram com o professor Everson e todos os professores que vocês trabalham aqui no curso de vocês de marketing, né? A criação de uma persona, né? Criação de uma persona, quem é o teu público, né? E através desse público que você já conhece, que já vem advindo de uma pesquisa, você vai saber. Por exemplo, se eu for uma persona minha, sabe? Se for uma persona minha, vocês vão até dar risada, né? Mas qual que é a persona minha? Ah, um homem em idade de 50 anos, que gosta de rock, que gosta de futebol. Qual que é o conteúdo que a gente vai fazer para ele? Então, é desse jeito. No caso de vocês, é diferente. É um público de 16, 17 anos, que gosta de funk, que gosta de trap. Tá? Como que a gente vai conversar com eles? Ah, que gosta de skate. Então, é tudo desse jeito, conhecendo, né? Conhecendo quem é o teu público, né? E para encerrar, né, a nossa conversa de agora, né, devido ao nosso tempo aqui, quais são os tipos de ferramenta, né? Quais são os tipos de ferramenta, os tipos de conteúdo que a gente pode trabalhar? Por exemplo, as empresas trabalham muito o quê? Com seus blogs, né? Com seus blogs, oferecendo artigos. Pessoal, acabou a aula aí, né? Bateu o sinal. Agradeço muito a presença de vocês aí, foi uma alegria. Espero logo mais a gente poder estar junto de volta aí para a gente conversar. Tivemos alguns problemas técnicos, mas isso faz parte das novas tecnologias. O importante é a gente seguir em frente. Um abraço, bom intervalo para vocês aí. Tudo de bom. Obrigado.